Vamos, mano, já tá com uns 3 minutos aí. Olá, jazzistas do meu Brasil. Aí eu vou falar do disco da Janet Jackson, Então- depois de cumprimentar os jazzistas do meu Brasil. Janetzistas. Olá, Janetzistas do meu Brasil. Pronto. Toquinhos e toquinhas. Vai. Olá, amigos! Olá, amigas! Tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno Souza. Estamos começando aqui mais um episódio glamuroso deste programa fenomenal chamado Morreu, Mas Passa Bem, onde a gente fala de discos que ficaram abandonados aí na história, que foram enterrados pela crítica, pelo público ou pelos próprios artistas. E hoje a gente vai falar de um dos discos que mais fizeram sucesso nos anos 90, mas que curiosamente pouca gente se lembra. Hoje a gente vai falar de um disco da Janet Jackson, que é a irmã daquele rapaz lá que vocês sabem quem é, e é um disco que tem um título que deve ter exigido assim muito da criatividade dessa mulher, porque o álbum se chama Janet. O disco que foi lançado em 93 tem a sua história iniciada, na verdade, lá em 91. A Janet estava ali, ela era o tema de uma disputa acirrada entre as maiores gravadoras dos Estados Unidos. Tinha a Atlantic do lado, a Capitol do outro, a Virgin vindo de outro lado. E à época, o acordo que cravou a assinatura dela foi um acordo de 40 milhões de dólares. Ela assinou com a Virgin. E, na época, foi o maior acordo da história da música. O disco foi produzido por talvez, na música pop, a dupla mais requerida na época, que era Jimmy Jam e Terry Lewis, caras que foram responsáveis pelo Dangerous do Michael Jackson 2 anos antes, e que surgiram com um gênero novo, se é que a gente pode dizer isso, que era o tal do New Jack Swing. O próprio Dangerous é todo baseado nesse gênero, e o Janet, o álbum, pega esse gênero que os caras meio que criaram ali e leva um passinho pra frente. Porque é um disco que trata muito da visão feminina da sexualidade. Algo que, à época, na música pop, era muito raro. E isso a gente tem que lembrar que, sei lá, a gente tá falando de 20 e poucos anos atrás. E mesmo assim, na música pop, principalmente no mainstream, era extremamente raro. Ainda que a temática não ajudasse muito comercialmente, o disco foi um baita sucesso, gerou 8 singles, que é um negócio muito impressionante até hoje, e desses 8, 6 entraram no top 10 da Billboard. Isso torna, até hoje inclusive, o Janet um dos únicos 7 discos a ter alcançado tal marca. No geral, é um disco perfeito pro pré-coito. É aquele disquinho pra colocar ali pra rolar quando você já sabe que tá na hora de diminuir a luz. A segunda faixa, por exemplo, que é a minha favorita, inclusive, que chama That's the Way Love Goes, ela pega aquela coisa que a gente comentou do New Jack Swing, leva ela para uma mistura com o soul e com o R&B mais clássicos, e deixa isso tudo com uma pegada clássica da música pré-coito. Outra música que segue a mesma pegada é uma que chama If. Além de ser bem essa coisa da sensualidade bem na cara ali, ela pra mim deixa muito claro o quanto a Janet e a Madonna, à época, foram muito responsáveis por traçar ali a trilha, abrir a trilha que artistas como Britney e Christina Aguilera iriam seguir ali poucos anos depois, menos de uma década depois. Quando você ouve, por exemplo, If, dá muito pra ver o quanto que essas artistas foram buscar nesse tipo de material que a Janet e a Madonna produziam 10 anos antes. Mas ainda que o disco seja muito baseado no tal New Jack Swing, em alguns momentos ele dá umas escapadas ali. Um exemplo é uma faixa chamada What I'll Do, que falar agora soa até mais curioso do que é ouvir, mas ela traz várias referências à Satisfaction dos Stones, inclusive o riff de guitarra, ele não tá sampleado ali, mas ele ele é refeito na música. Eu confesso que o resultado final não me agrada, mas eu acho curioso a pegadinha de ousadia de uma artista do pop lá no começo dos anos 90 usar um riff de um clássico do rock e ainda conseguir escapar com isso razoavelmente bem, assim.
Uma outra música que também escapa do gênero e que provavelmente foi a música que mais fez sucesso no disco é uma baladinha de piano chamada Again, que foi trilha de um filme chamado Poetic Justice, desculpa, que saiu no mesmo ano de 1993 e a música foi indicada ao Oscar no ano seguinte, mas não levou. Olhar a tracklist do disco dá um pouco de medo, porque o disco tem, acreditem em mim, 27 músicas. Só que ele não é um disco duplo. No vinil, na real, ele era duplo, mas no CD ele saiu como um disco simples. Por quê? Porque várias dessas faixas são vinhetas bem curtinhas. Então, quando você for abrir, por exemplo, o disco lá no Spotify, ele vai dar medo, porque a tracklist parece que nunca vai acabar. Só que dá pra ouvir tranquilamente em menos de uma semana. E aproveitando, já que a gente falou das 27 músicas, fica aqui uma dica do fundo do meu coração. Nos serviços de streaming, o disco aparece com 28 faixas, porque ele tem uma música bônus chamada Whoops Now. Essa música, ela é tão ruim, que eu temo pela sua saúde física e mental se você chegar até a 28ª faixa. Então presta atenção quando você estiver ouvindo e quando acabar a 27, corta. Eu comprei esse disco no torpor da minha juventude, em vinil. Na época eu nem tinha na minha casa ainda um CD player. Eu comprei ele em vinil, mas eu comprei esse disco basicamente por conta dessa capa que está aparecendo aqui em algum lugar, porque eu fiquei completa e alucinadamente apaixonado por essa mulher nessa capa aqui, e eu mal imaginava que quando eu chegasse na minha casa, tirasse esse vinil do plástico e abrisse a capa ainda iria ficar ainda melhor como ela está aparecendo aqui agora. Resumo da ópera. O disco foi lançado lá no comecinho dos anos 90, numa época em que a Janet tinha que disputar ali o reino pop com Madonna e Michael Jackson, basicamente. Então era muito complicado. Com isso, um disco que fez muito sucesso na época, mas que esse sucesso não perdurou. Então hoje em dia muita gente sequer ouviu falar do Janet. Então fica a dica. Como sempre, está disponível lá em todas as plataformas de streaming e também nas piores casas do ramo. Vai lá dar uma escutada e depois volta aqui nos comentários e coloca aqui embaixo o que você achou, para a gente poder bater um papo sobre. E é isso. A gente volta em breve com mais um Morreu Mas Passa Bem. E aqui no Cabine 909 a gente tem centenas de outros programas com os quais você pode se deleitar. Faça isso. E até a próxima. Um beijinho.